desde o início do programa, a gente tá falando de temas mais comportamentais, né? E um que chamou muita atenção é essa pesquisa lá do pessoal da Polônia, falando que casamento engorda homem. Mulher nem tanto, mas o homem engorda. Tem mais gente falando aí, Peixe? Eu quero que você coloque o áudio, porque eu quero perguntar à nossa nutricionista que chegou aqui se ela consegue perceber isso no consultório. Deixa eu ver. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, bancada. Eu quero falar sobre o desleixo dos homens casados. É verdade, depois que casa, meu filho, desleixa mesmo. Bom pra nós, mas nós não deixamos a peteca cair. Ei, meu filho, com nós não tem esse negócio de ficar feia, não. Nós tem que ficar bonita. Que mensagem gostosa. Obrigado pela participação. A gente tá recebendo aqui a nutricionista Fernanda Dolabella. Ela vai tirar nossas dúvidas sobre o assunto, sobre emagrecimento, enfim, sobre esses assuntos que vão permeando esse mundo aí, né? Que tá todo mundo atrás, tentando. Todo mundo quer perder pelo menos 1 quilinho. Quer ver? Deixa eu perguntar a pessoa que é magra, gente. Vocês não estão no YouTube, é magra. Quer emagrecer alguma coisa, Cris? 1 quilinho é bom, né? Eu sabia. A pessoa também é magro, tá no meu lado direito aqui. Quer perder uns quilinhos? Não, você tá tranquilo? Não, tô bom. Tô precisando engordar. Então tá. É o primeiro que eu já ouvi falar isso. Pessoa do contra também. Eu já falei que minha mãe falava que ruindade não engorda, não. Fernanda, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Bem, obrigada. Aqui, a gente tá com essa pesquisa hoje, debatemos, conversando, que casamento engorda. A pesquisa diz que, estatisticamente, fizeram lá um levantamento e viu que os homens engordaram muito mais que as mulheres depois do casamento. Você consegue detectar isso no consultório, assim, dos homens engordando mais? Tem algum motivo? Você olha como para essa história? Então, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, mas acredito que possa ser verdade, Faz sim. Sentido. Faz sentido. Eu acho que o homem, antes de casar, ele fica ali todo focado em ficar com um corpo legal. E tem aquela coisa, casou, acabou. É o que a gente tá falando, né, Cris? É exatamente aí dá a uma minha desleixada. A mulher não, eu acho que a mulher, ela tem se cuida mais. Também acontece, mas eu acho que a mulher ganha nesse sentido. Mulher procura mais a nutricionista do que o homem? Sim, com certeza. Hoje em dia menos, hoje em dia cada vez mais os homens estão procurando porque estão cuidando mais, mas as mulheres, elas têm um histórico de cuidar mais do corpo e da beleza maior do que o homem. Então. Ô, Fernanda, vamos lá. Eu queria eu sou o louco dos rótulos. Minha esposa racha os bicos de mim, porque eu sei dos produtos, aonde que eles produzem. Esse aqui é em tal cidade. Como é que você sabe? Eu li no rótulo. Sabe, eu adoro ler rótulo de produto. Não me pergunte por quê, mas cada louco com a sua mania. E tem que sempre ter aquela tabela nutricional. Aquilo ali tem um monte de informação que eu acredito ser muito importante, mas eu tenho certeza absoluta que 99% das pessoas que estão acompanhando a gente agora não sabem ler o que está escrito ali. Quando você pega você tá lá no rótulo, aí você vê aquela tabela nutricional lá. Cada porção de 200 gramas equivale a... Aí tá lá, porcentagem, não sei quanto, papapá. O que aquilo quer dizer pra gente? O que é de importante que eu preciso tirar daquilo ali? Isso é ótimo, ótima pergunta. Eu sempre falo para os meus pacientes que a primeira coisa que tem que fazer com todo o alimento é ler o rótulo, ler a tabela nutricional e a lista de ingredientes. No meu caso, tá adiantando muito ler, não, doutor. Eu não tô emagrecendo por causa disso, não, mas é um bom começo. É um começo. Tá bom. E a primeira coisa, depois que você pegou a lista de ingredientes, quanto maior a lista de ingredientes, maior a chance do alimento ser um ultraprocessado. Quanto mais ingredientes, provavelmente ele passou por um processo industrial maior, o que leva a ter um maior número de corante, conservante, açúcar invertido, vários nomes que mascaram o açúcar. Esse fora da tabela nutricional, então, você está falando naquele número, vai ingredientes, a lista de ingredientes. Entendi. É o primeiro a ser olhado. Você tem que olhar aquilo ali primeiro. Isso. Uma coisa importante de saber da lista de ingredientes ela vem em ordem decrescente. Então, o primeiro alimento que tem na lista é o que tem mais e o último é o que tem menos. Então, geralmente, você vai comprar um pão. Aí vai ter lá farinha de trigo, é o primeiro ingrediente. Segundo ingrediente, açúcar. Já não é um pão interessante de se comprar, porque a gente sabe que naquele pão tem muito açúcar. Não, peraí, isso aí é boa. Essa dica é boa. Vamos lá, para todo mundo pegar. Quando você vai ler os ingredientes. Ingredientes, 2 pontos. Pão, o exemplo que você deu. Farinha, açúcar e óleo. Isso. Então quer dizer que ele tem mais farinha, um pouco menos de açúcar e um pouco menos de óleo. Isso. É nessa ordem. Nessa ordem. Tá. Mas um pão que o segundo ingrediente na lista de ingredientes é açúcar, já não é um pão legal. Corre dele. Porque geralmente farinha de trigo, depois vai ter um tipo de semente, depois vai ter outros ingredientes e por fim,
Ou às vezes nem tem, na maioria das vezes é melhor não ter o açúcar. Mas muitos pães têm o segundo ingrediente como açúcar. Não é legal escolher. O que eu quero dizer com isso tudo é, qualquer alimento que a gente for olhar, um iogurte, por exemplo, vai ter o primeiro ingrediente, leite. Se o segundo ingrediente na lista de ingredientes for o açúcar, já não é um iogurte legal de se comprar. Que é um iogurte cheio de açúcar que não é interessante. Principalmente no processo de emagrecimento. Entendi. Outro dia, agora no exemplo do pão. Eu fui comprar um pão integral. Falei, eu preciso comer um pão. Eu gosto de um pãozinho, né? E aí eu vou comprar um pão integral. Aí tava lá, farinha enriquecida com ferro? Acho que é com ferro. Farinha enriquecida com ferro, não sei o que. Não tinha farinha integral no pão? Então não era um pão integral? Não era um pão integral. Antes... Mas estava escrito pão integral. Pois é, mas isso então tá errado. Porque antes era permitido aquilo 100% integral. Mas foi proibido. Se você ver, não tem mais para vender hoje. Se estiver vendendo, tá errado. Hoje em dia, eles mudaram para 100% fit, 100% natural, 100% saudável. Porque um pão, ele não é 100% integral, porque ele tem outros ingredientes ali. Para ele ser integral, ele tem que ter a maioria dos ingredientes integrais. Então, ele vai ter farinha de trigo integral, ele vai ter chia, ele vai ter aveia, ele vai ter linhaça, que são alimentos integrais. Mas ele provavelmente vai ter a farinha de trigo branca também. Se ele tem a maior parte de farinha de trigo branca, ele não é integral. Pode ser o seu caso. Se ele tem mais de 50% de ingredientes integrais, ele é considerado integral. Mas nenhum pão vai ser 100% integral. Por isso que foi proibido esse rótulo. Qual que é melhor, o pão de forma ou o pão de sal? Então... Não fala mal do meu pãozinho de sal, não vai dar problema. Se for o pão de forma branco e o pão de sal, elas por elas. Tá. Elas por elas. Depende da quantidade que você comer, porque é uma farinha de trigo, ponto. Se for o pão de forma integral de versus verdade, o pão de sal, o integral é melhor. Ô, Fernanda, mas o pão de forma não tem muito mais conservante do que o pão de sal? Tem, com certeza. Então, teoricamente, ele é pior do que o pão de sal. Mas aí vai muito na questão de quantidade, vai muito na questão do que você come aquele pão. Porque hoje em dia a gente não come o pão sozinho. Se você comer um pão com uma proteína legal, com ovo, com patê de frango, enfim, acompanhar o pão com outro ingrediente que seja rico em proteína, você vai minimizar... Mas aquele conservante continua ali, né? Continua ali, Mas de fato, se for comparar pão de forma normal com pão de sal, o pão de sal é mais natural, né? Mas na questão de caloria e questão de carboidratos, elas por elas. Mas de ingredientes, de fato, o pão de sal é mais limpo, mais clean. Ô, Fernanda, eu adoro iogurte, mas o meu paladar não gosta muito de doce, não. E aí eu encontrei aqueles iogurtes lá que são naturais. Todas as marcas têm. Porto Alegre, Itambé, tudo Danone, todo mundo tem. São uns potinhos maiores, aí vem iogurte natural, apenas 3 ingredientes. É leite, fermento e não sei o que lá, que eles colocam. Aquilo é verdade mesmo? Aquele iogurte é melhor? É muito melhor. Eu sempre indico ele. Quem tá no processo de emagrecimento, eu indico esse natural, porém desnatado, porque ele tem bem menos gordura, então ele tem bem menos caloria. Quem não quer emagrecer, quer manter um estilo de vida saudável, esse é a melhor possibilidade, que é o iogurte integral, que é só leite e fermento. Ele é infinitamente mais saudável do que qualquer outro que adicione tanto a açúcar ou até mesmo adoçante. Então, ele é ótimo, verdade. Vamos lá, porque eu gosto de pão com manteiga, sabe? Então, assim, manteiga ou margarina? Manteiga. Porque tem uma polêmica, não tem em torno disso? Tem a polêmica. Dizem que margarina não é manteiga, né? É porque a margarina foi criada para substituir a gordura animal. A manteiga é uma gordura animal, uma gordura saturada, que na teoria prejudica a nossa saúde. O que eles fizeram? Vamos criar a margarina. Criaram a margarina, que é uma gordura vegetal. Sim. Na teoria, seria um alimento melhor. Mas para chegar na margarina sendo gordura vegetal, ela virou uma gordura hidrolisada, que é terrível pra gente, que é ainda pior do que a gordura saturada. Então a gente pega a manteiga, que é um alimento processado, não é um ultraprocessado, e substitui de uma forma errônea pela margarina, que é um ultraprocessado cheio de compostos que a gente não quer para a nossa saúde. A comparação é do pior com menos pior?
Seria essa É isso. Do pior, menos, ruim, versus menos pior, porque a manteiga não deixa de ser uma gordura saturada que em excesso faz mal. Porque quando eu morava na roça, eu lembro da minha mãe fazendo manteiga. O que ela fazia? Vou passar a receita, anota aí, Cris. Minha mãe juntava, porque o pai trazia leite da roça, aí ela juntava a nata do leite aguardando a vasilhinha. Chegava um determinado dia, que já tinha uma quantidade boa, ela começava a bater aquilo. Ia no braço, não tinha batedeira não. Colocava um pouquinho de sal e batia. Então era leite, ou melhor, a gordura do leite e sal. Quando você pega, e aí voltando à sua primeira resposta lá, que quanto menos ingrediente, melhor. Você pega o rótulo da margarina, aquilo é impressionante a montoeira de coisa que tem ali, né? Tudo bem, o pessoal talvez tenha razão de dizer, é o menos pior, né? Mas se vou comer alguma, é melhor a manteiga. Com ponto certeza. final. Manteiga, ponto final. Mas é isso. E mais não saboroso, pode ser em verdade. excesso. Porque nós, principalmente nós mineiros, a gente tem o hábito de pegar o pãozinho de sal, pegar uma chulapa de manteiga. Ai, que delícia, e colocar no pão. E se o pão estiver quentinho, então vai derretendo. O problema é esse, é o excesso. Porque se for um pouquinho, não tem problema. Eu até falo para os pacientes, quer fazer um ovo com a manteiga, coloca um pouquinho de manteiga e faz o ovo. Não é isso que vai prejudicar a sua saúde. Tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Tudo. E é verdade que o requeijão é bem vilãozinho? É verdade por esse sentido, de ser um ultraprocessado. Então, ele assim, entre queijo, qualquer queijo, né? E requeijão, a gente opta pelo queijo. Porque é isso, o mesmo esquema da manteiga e da margarina. O requeijão passou por diversos processos químicos para chegar naquela consistência, para ficar ali um mês no supermercado, daquele jeitinho. Então, não deixa de ser um ultraprocessado que é inflamatório para o nosso corpo, causa diversas doenças, não requeijão, mas qualquer industrializado, a longo prazo. Então, quer pegar o gosto do queijo? Compra um queijo curado, um queijo Minas, um frescal, é infinitamente melhor. Fernanda, ovo é bom mesmo? Ovo é isso tudo? Ovo é bom mesmo, ovo é isso tudo. Não existe a polêmica do meu colesterol tá alto, eu tenho que diminuir queijo. Isso já acabou há muito tempo. Totalmente ultrapassado. Ovo é um alimento riquíssimo, tem gordura boa, tem muita proteína, tem aminoácidos, tem antioxidante. Então, assim... Mas não pode fritar? Pode fritar, assim, desde que não seja imerso. Eu sempre falo, não pode colocar imerso no óleo. Mas você quer fazer um ovo frito? Eu gosto de fazer aquele ovo frito fake. Coloca um pouquinho de azeite ou um pouquinho de manteiga, joga o ovo, tampa a panela no fogo baixo e vai ficar um ovo frito. Sabe o que eu gosto de fazer quando eu quero assim, eu quero a consistência do ovo frito? Eu coloco um pouco de água fervendo. Na hora que a água ferver, eu jogo o ovo. E ele meio que frita na água. Não tem a gordura, não tem aquele douradinho do óleo, sabe? Não tem aquele crocantinho, mas fica com a consistência do ovo frito. Eu aprendi fazendo aquelas panelas da Polishop, sabe? Adoro aquelas panelas, cara. E a Polishop não tá me pagando não, tá, gente? É só porque aquela panela é muito legal mesmo, que você joga lá, não precisa pôr nada, né? Ele fica legal. Eu acho bom do ovo porque é um alimento extremamente versátil. Você vai comer no café da manhã com uma torrada. No meio da manhã você vai comer cozido com os temperinhos. No almoço você vai comer cozido na salada, fatiadinho. Lanche da tarde você faz um bolinho de cacau com aveia e ovo. À noite você faz um omelete recheado de frango com legumes. Então, assim, o ovo, qualquer momento do seu dia, você pode encaixar de alguma forma. Seja doce, seja salgado. E eu aqui evitando o ovo. Aí. Porque o meu médico falou que o ovo... E é tão gostoso, ia ser muito bom pra mim, não. Ele falou? Não, troca o médico. Troca o médico, não vou trocar o médico. Melhor trocar o médico, trocar o ovo. E sobre o azeite? O azeite, realmente, a gente não deve consumir ele para substituir o óleo de cozinha. Realmente, quando ele é esquentado, ele se transforma e faz mal para a saúde? Então, quando a gente esquenta o azeite, ele perde algumas das muitas propriedades que ele tem. Mas ainda assim, ele mantém mais propriedades do que seria se usasse um óleo. Ele é feito fazer cru, então, colocar na salada. Ele na salada é ótimo, apesar de que quem está em processo de emagrecimento tem que tomar um cuidado calórico, excessivo com o azeite, porque é extremamente calórico. Eu sempre falo, é um alimento muito saudável, mas as pessoas têm o hábito de fazer uma salada e... encher de azeite. Também não dá. Não pode, porque é muito calórico. Mas quando a gente esquenta o azeite, ele mantém mais propriedades do que se estivesse usando óleo vegetal. Então ele não se transforma. Ele não se transforma 100%. Então, se olhar ao pé da letra, é melhor manter o azeite do que usar um outro óleo. E qual é o óleo menos pior? Então, todos esses difícil, vegetais, eles ficam mais ou menos entre elas, porque ele perde uma propriedade aqui, ganha uma ali, mas assim, tem
o óleo de abacate, por exemplo, o óleo de gergelim. Esses são mais difíceis e mais caros. Difícil de encontrar, né? Difícil de encontrar. Mas assim, entre óleos vegetais, esses são os melhores. E a gordura Mas de entre porco? óleo de girassol, óleo de canola, tudo igual. E a gordura de porco? Aí é uma gordura saturada. É. E- Mas só tem um ingrediente, é porco. Carne Aí de eu lata. tentando fazer Carne de defender a lata. gordura de porco. Não dá. Gordura de porco não dá também. Como é que faz? Então, é isso. Vai na mesma linha da manteiga. Tá. Gordura saturada Usa é pouquinho, uma se gordura. for o caso. Isso, exatamente. É uma gordura que prejudica em excesso. Entendi. Tanto é que é a mesma coisa de comer carne vermelha. A gente não pode comer carne vermelha todos os dias porque tem um excesso de gordura saturada que faz mal. Uhum. Então, quer usar gordura de porco? Tudo bem. Pouquinho. Entendi. Ô, gente, que papo bom, hein, de alimento. Ai, essa... E a cerveja pode? O peixe tá boa gritando ali. pergunta. Cerveja pode, doutora? Pode não, pode Pode não? Engorda Não. também. A cachaça engorda, não, né? a cerveja, se me deixar falar, eu falo pra sempre. Mas a cerveja, se comparar com as outras bebidas, é que menos tem caloria, por incrível que pareça. A cerveja tem menos caloria? Menos caloria que vinho, que champanhe, Porque o que uísque. destilado tem mais, é Mas isso? o que acontece? Não, porque ela tem um teor mais baixo de álcool e o álcool que é o mais calórico. Mas, se for comparar, ninguém bebe uma cerveja. Um copo de cerveja, 2. Você bebe 2 taças de vinho, mas você bebe 7 copos de cerveja. Verdade. Então, na quantidade, a cerveja perde por aí. Além de que, quem bebe cerveja não bebe sozinho. Come o petisco, né? Aí tem a cerveja com a linguiça, com o torresmo. É verdade, você tem razão. Então, ela prejudica nesse Complicou, sentido. viu, peixe? Esquece a verdinha que tá te engordando. Essa pança desse tamanho é por causa da verdinha. Ó, a gente vai ter um papo aqui no nosso Chamada Geral de hoje com a nutricionista Fernanda Dolabella. Ela tirou algumas dúvidas da gente, né? Esses assuntos que estão no dia a dia mesmo, que a gente tá discutindo. Isso aqui é melhor ou não é? Eu gosto desses papos porque acho que ajudam muito as pessoas que estão nesse momento assim de escolher o que comer pra não engordar tanto. Lá no Instituto tem um Instagram que a turma pode seguir, não tem? Tem, claro. Bernardo Guimarães. É Instituto só Bernardo jogar no Guimarães. Instagram que consegue, Isso. né? E você tem um Instagram No também? meu também. Fernanda Dolabella. Com um L. Com L só? Isso. Tá bom. Fernanda, obrigado, viu? Pela Obrigada visita, eu, pelo gente. papo. Bote Foi mais vezes pra prazer. gente conversar Pode mais. deixar. Não, E se quiser entrar na linha, vamos consultar. Vai ficar magrinho. Isso. Vai parar de comer pão com manteiga de manhã. Doutora, hoje eu comi pão. Mas você vê, eu não tô tão mal assim, não. Eu comi um pão de sal com ovo, 2 ovos mexidos da Ótimo. roça caipira Ai, é bom. e uma fatia de queijo canastra. Arrasou. Com Aí foi café. bom. Tá Faz vendo? inveja. Não tô tão mal, não. Não, tá não. No almoço, eu comi arroz, feijão, pouquinho de alface, pouquinho de tomate, coloquei um pouquinho de couve e uma fatia e um bife de frango. Arrasou Não fui também. mal, tá vendo? Só que eu fiquei com fome. Aí eu tinha um iogurte natural, eu comi ele ali depois do almoço. Arrasou. Tá eu ruim tô não, gostando. né? Não. Ainda tem uma banana ali, tem pra depois do que achar programa. atividade física, consumo de Tá água. vendo? Tem que Nada ter. tá bom ó. pra ela. Não serve. Doutora, obrigado Até viu, pela mais. visita. Obrigada.